Olá, boa noite. Você confere agora as notícias regionais. Febre baixa, coriza, mal-estar e tosse noturna prolongada podem ser sintomas da coqueluche. Em Vitória da Conquista, mais de 120 casos suspeitos da doença foram notificados este ano. A principal forma de prevenção é a vacina. Desde o início deste ano, Vanessa tem reclamado de um mal-estar constante. A tosse recorrente incomodou por muito tempo e só agora começa a melhorar. Vomitando sangue e toda vez que eu ia dormir, levantava porque eu estava sentindo falta de ar. Eu não aguentava dormir, não. Depois do atendimento médico, Vanessa descobriu que estava com coqueluche. Em Vitória da Conquista foram registrados 127 casos suspeitos de coqueluche. Desses, 8 foram confirmados, 21 foram descartados e 98 aguardam confirmação laboratorial. E dos 8 confirmados, 7 aconteceram aqui, no povoado de Queimadas. O povoado de Queimadas fica a 78 quilômetros de Vitória da Conquista, próximo ao distrito de Inhobim. Por aqui moram cerca de 140 famílias. Segundo o agente de saúde do povoado, muitas pessoas apareceram com a suspeita de coqueluche nos últimos meses. A gente já começou um trabalho, de orientação, de higiene, pedindo às famílias para abrir as janelas, já encaminhamos os casos, para a Conquista. A coqueluche é uma doença contagiosa, transmitida por vias aéreas e pode ser passada por meio da tosse ou até mesmo da própria respiração. Segundo este médico, a doença é grave, principalmente em crianças de até 2 anos de idade. É uma doença com 3 fases graves. 2 graves e a outra não tão grave. Mas a primeira é a fase chamada coqueluche catarral, onde a criança apresenta febre, mal-estar, coriza, e essa coriza normalmente vai fazer otite, e da otite vai fazer uma meningite. A fase sem catarro, sem secreção, que é a de tosse seca, é aquela que a criança tosse, um paroxismo chamado. O terceiro quadro é um quadro mais leve, convalescente já, mas que leva de 4 semanas a 3 meses para ser curado. Para os adultos, o tratamento é com antibióticos. A única forma de prevenir a coqueluche é com a vacinação, que deve ser administrada 3 doses no primeiro ano de vida da criança e 2 reforços do 1º ao 6º ano. Mas, segundo a secretária de Saúde de Vitória da Conquista, a vacina pode não imunizar totalmente. Ela não traz uma imunidade permanente, ela traz uma imunidade duradoura. Então, com o passar do tempo, já estudos que se tem dentro da epidemiologia, casos novos de coqueluche podem estar surgindo dentro de um município. Todas as medidas de controle para que a doença não venha mais se disseminar já foram tomadas via vigilância epidemiológica. O sol predomina nesta sexta-feira em Vitória da Conquista, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Confira o tempo em outras cidades. O tempo fica seco na região nesta sexta-feira. Em Cordeiros, o sol aparece entre nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Não chove em Pindaí, que registra a mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em instantes, estudantes de escolas públicas fazem manifestação em Vitória da Conquista. Tempo seco, vento e atitudes indevidas de algumas pessoas têm provocado vários pontos de incêndio em Vitória da Conquista. 3 incêndios em 3 dias na cidade de Vitória da Conquista. Domingo, no anexo ao Poço Escuro. Na segunda-feira, um grande incêndio na Estrada da Barra. Após um dia, outro incêndio, desta vez próximo ao ESB. Não há no Brasil um clima que por si só seja capaz de provocar um incêndio. Isto porque, segundo informações técnicas do Corpo de Bombeiro, a vegetação precisa de, no mínimo, uma temperatura de 150 graus para chegar à combustão, chegar a queimar. Mas a combinação lixo e tempo quente e seco favorece o surgimento de queimadas. As 3 localidades onde as chamas se alastraram ficam próximas a rodovias. Para o sargento Moraes, do Corpo de Bombeiros, esta proximidade é um aspecto que pode ter contribuído para os incêndios, pois é grande a quantidade de lixo nos locais. Ele cita alguns cuidados necessários. Quem tem terrenos, áreas de vegetação, que se crie aceiros, proteja a vegetação, sobretudo aquela vegetação mais nobre,
proteja essa vegetação da ação humana, da interferência de pessoas desavisadas. No caso do Poço Escuro, essas duas áreas sem vegetação, usadas como campos de futebol, evitaram que a chama atingissem as residências no bairro Guarani. Por outro lado, é em volta destes campos que é jogada uma grande quantidade de lixo. O Código Florestal Brasileiro, desde 1965, prevê que essa atividade de promover fogo em florestas nativas é contravenção penal. A pena varia, como diz o artigo 26, de 3 a 1 ano de prisão simples e multa que vai de 1 até 100 salários mínimos, 100 vezes o salário mínimo. Ou seja, é uma contravenção prevista em lei federal e agora o difícil é a gente descobrir quem foi que ateou fogo, a pessoa que promoveu isso aí. Estudantes de escolas públicas fizeram uma manifestação em Vitória da Conquista. A UMESC, União Municipal dos Estudantes Secundaristas, em conjunto com outras organizações estudantis, convocaram os alunos de escolas públicas para uma manifestação de protesto pelas ruas de Vitória da Conquista. Alguns alunos da rede particular também aderiram ao movimento. Com a cara pintada, com faixas e cartazes, os estudantes querem que 10% do PIB, Produto Interno Bruto, sejam destinados à educação e que ainda 50% do Fundo Social do Pré-Sal também tenham esse destino. A pauta de reivindicações atende também a problemas específicos da cidade. A questão da melhora do transporte público e a questão também do passe livre. E depois de chegar aqui na Praça 9 de Novembro, os alunos se uniram aos professores em protesto contra as condições da educação pública na Bahia. Aqui em Vitória da Conquista, o movimento estudantil volta a ganhar força e voz. Os estudantes participaram da nossa Assembleia e eles entendem que uma educação de qualidade passa pela valorização do professor, né? Eles defendem uma bandeira nacional, né? Que não é só de professores, mas de todos os movimentos sociais do Brasil, né? E alguns parlamentares, que é a defesa de 10% do PIB para a educação. Amanhã, a greve dos professores da rede estadual em Vitória da Conquista completa uma semana. Na próxima segunda-feira, a categoria realiza uma assembleia para decidir os rumos do movimento. O BATV fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.